O mundo que se desenha num horizonte próximo é o mundo do homem moral, do homem ser humano, da espécie humana. Ápice de milênios de trabalho da espiritualidade superior. Se aproxima o momento da grande seleção dos espíritos, se aproxima o momento de concretização no orbe do ser humano moral, aquele capaz de reunir todos os potenciais divinos instaurados por Deus na sua consciência profunda e convertê-los em ação efetiva no bem comum. E é sob essa perspectiva que nós gostaríamos de sobrevoar as leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos, falando a linguagem dos dias atuais. Já na primeira das leis, ou no primeiro capítulo das leis morais, dizem os Espíritos que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. E então, essa é a questão 649. Então, na 652, os Espíritos dizem: a adoração faz parte da lei natural, pois resulta de um sentimento inato do homem, de um sentimento. E na 653 dizem: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Portanto, nós trazemos no mais profundo da nossa consciência espiritual a capacidade de buscar a luz de Deus e de realizar a fotossíntese da alma, convertendo a luz divina em florescimento da alma. Tal como uma planta que se orienta e busca o alto e converte essa conexão e converte essa relação com Deus em verdor, em flor e em fruto. Quando compreendemos essa realidade imutável, porque lei natural, porque lei divina, nós nos recordamos daquele diálogo de Jesus com o doutor da lei. Por que me chamas bom? Bom só há um, que é o Pai. Só há um, que é o Pai. E dirá Humberto de Campos, no capítulo Fidelidade a Deus do livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que a grande busca da criatura humana é a busca pela relação com Deus. Estabelecer uma conexão profunda com Deus. E o verbo dessa relação é a virtude.
É a virtude por quê? A virtude é a retidão do sentimento que proporciona a possibilidade de converter a luz de Deus em realidade no mundo em que vivemos. Muitas propostas já foram feitas ao longo desses milênios de desenvolvimento do ser humano sobre a Terra. Dentre elas, a proposta do homem autossuficiente, do iluminado autossuficiente. Acontece que o iluminado autossuficiente não é capaz de abarcar o mundo inteiro com o seu amor. E nenhum rio, por maior que seja, é capaz de permanecer fluindo se desconectar-se da fonte. A fonte do amor, a fonte do bem é Deus. A alma, por mais bondosa, por mais caridosa, se perde a conexão com a fonte divina, falta-lhe combustível para permanecer fazendo bem. É por isso que encontramos tantas almas na transição planetária exaustas, exauridas, combalidas. Tanto amaram, tanto se doaram, que não encontram mais forças dentro de si para permanecerem no amor. É que o primeiro ponto, e é por onde começam as leis morais, é a lei de adoração. A lei de adoração é fazer com que todas as nossas possibilidades, todos os nossos potenciais divinos estejam plugados na fonte inesgotável da divindade. Essa conexão profunda, indizível, se expressa em permanente sentimento de amor, permanente ação no bem. E aqui surge o primeiro conjunto de deveres da criatura, que poderíamos dividir em 3. E é sob essa ótica que gostaríamos de refletir sobre as leis morais e sobre o homem moral do futuro. O ser humano moral do futuro é alguém que cumpre 2 deveres inevitáveis, inadiáveis, inegociáveis. O dever para com Deus, o dever para consigo mesmo e o dever para com o próximo. Nos deveres que competem à criatura para com Deus estão a adoração, a lei de adoração. Porque aquilo que focaliza, aquilo que polariza os nossos propósitos, os nossos anseios, as nossas emoções, representam aquilo que nós nos tornaremos. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Porque é da lei que onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Nós nos assemelhamos a tudo aquilo a que damos valor. Nessa linha de raciocínio, quando um coração focaliza a luz divina e busca aproximar sua alma de Deus,
com o correr do tempo, essa alma se torna divina. Porque estabelece uma relação em que as palavras-chave são fidelidade, lealdade e confiança. Por isso que dirá os Espíritos, na questão 659, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Um tipo de comunicação que não passa pela linguagem humana. Por isso que a base da adoração é o sentimento, é o coração. E quem penetrou nessa conexão sente que a sua alma recebe e jorra a água viva. A água viva. Todas as nossas relações dependem dessa relação básica. Quando Hahnemann, um dos espíritos que colaborou na codificação, estabeleceu as bases da homeopatia, a ideia de que energia semelhante cura energia semelhante, o semelhante cura o semelhante, no plano da experiência dos encarnados. Ele chegou a esboçar uma ideia que foi desenvolvida pelos seus continuadores, Taylor Kent e outros, a de que toda doença, como disse hoje o nosso Alberto Almeida, toda doença que se expressa no corpo físico, que se expressa no cérebro, no psiquismo, decorre de uma doença primária, que ele irá chamar de a psora primária. A doença primária que gera todas as outras é a desconexão de Deus. Ocorre que o ser humano desconecta de Deus de 1000 formas diferentes. E a maneira como você desconecta de Deus vai moldar todos os seus relacionamentos. A relação consigo mesmo e a relação com o próximo. Se você desconectou de Deus na modalidade da revolta, as suas relações com seu pai, com a sua mãe, com seus cuidadores, as suas relações com o hierárquico se darão sempre na base da revolta. Se você se desconectou do divino na modalidade da teimosia, todas as suas relações terão a marca da teimosia. E assim, de 1000 modos diferentes, nós nos desconectamos de Deus. Mas a maneira como fazemos a desconexão irá definir um padrão de relacionamento. É por isso que as leis morais se iniciam pela lei de adoração. É preciso aprender a adorar a Deus. Adorar, só adora quem ama. Só admira, só aprecia, só busca, só quer estar perto. Ou, se preferirem, lei da tietagem. Para falar uma linguagem moderna. Você tem que ter um prazer de tirar uma selfie com Deus. Você tem que estabelecer algo que passe pelo coração.
Porque é no coração que Deus se expressa a nosso favor e por nosso intermédio. A nosso favor e por nosso intermédio. Através, por meio de nós. Eis então o dever básico. O dever básico é assim que nós encontraremos nas sutilezas de Jesus. Ele havia escolhido o caminho mais difícil, o caminho mais longo, o mais pedregoso, o que tinha mais calor. Poderia prosseguir pelas margens do Jordão, mas prefere enfrentar o deserto e passar em plena Samaria. E encontra a mulher samaritana, sedenta. E quando os apóstolos, seus discípulos, buscam alimento, porque haviam caminhado dezenas e dezenas de quilômetros, e vêm oferecer a ele alimento, que buscaram na cidade, Jesus diz a eles: eu tenho uma comida que vós não conheceis. E como eles possuíam uma mente tão vinculada ao concreto, imaginaram que alguém tinha trazido um marmitex, uma quentinha. E Jesus diz a eles, é profundo isso, porque Jesus espera a sede física brotar nele, Jesus, e a sede física brotar na mulher samaritana, para falar da sede espiritual. Da sede que todos nós temos de Deus. E espera a fome brotar nele, e a fome brotar nos apóstolos, para falar do pão da vida. E diz a eles, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Mostrando que aquela alma, a alma que governa o orbe inteiro, tem seu alimento mais precioso na relação de fidelidade, lealdade e confiança com Deus. Uma vez cumprida essa exigência da nossa estrutura consciencial, porque ninguém mantém-se psicamente saudável se não atender aos reclames da lei de adoração. Ninguém. Se não adorar a Deus, vai adorar a Mamon e a outros deuses. E pagará altos tributos de afetividade. Então, uma vez atendida essa obrigação básica, penetra o espírito numa segunda classe de deveres. Os deveres para consigo mesmo. Nós trazemos inscrito em caracteres de fogo e luz no profundo da nossa consciência espiritual, um profundo anseio, uma necessidade indizível de cumprir deveres em relação a nós mesmos. E adivinhe, o primeiro desses deveres é o dever da perfeição moral. Há em nós, criaturas de Deus, um profundo anseio de progresso.
de aperfeiçoamento. Nós buscamos o aperfeiçoamento, ainda que conscientemente não o queiramos. É assim que nós atraímos circunstâncias, situações e pessoas que, mesmo na superfície do nosso psiquismo, nós não queiramos, elas irão provocar situações que nos farão abandonar o lugar comum e explorar as mais altas potencialidades da nossa alma. Quem não se renova será renovado pela vida. A ânsia por perfeição moral, porque é pelo aperfeiçoamento da alma que nós cumprimos a nossa missão. Ora, a laranjeira nasceu para dar laranja. Nós, criaturas de Deus, ansiamos no mais profundo do profundo a perfeição moral. Porque é nosso destino e é lá que está a nossa suprema realização. Mas essa perfeição moral se dá através de alguns instrumentos, pela lei do trabalho. Lei do trabalho. O Criador nos deu o cinzel. E é nessa parceria entre nós e Deus que será esculpida a nossa perfeição moral de criaturas. Nós teremos, pelo trabalho de construir a nossa própria grandeza espiritual. É o trabalho. É o esforço. O trabalho e o tempo de trabalho irão definir a nossa localização nos degraus da evolução espiritual. E dentro desses deveres para conosco mesmo, estão lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. Por quê? Por que lei de reprodução, conservação e destruição? Porque é preciso nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tudo que pertence ao reino das formas precisa ser renovado constantemente. Então nós recebemos um corpo físico como um empréstimo temporário, uma forma temporária de expressão no mundo, que um dia foi criada, mas um dia será destruída, para cumprir o propósito da renovação. Nascer de novo. Vivenciar, aprender, aprimorar. Mas não basta ingressar nos ciclos dos renascimentos físicos, porque você já morreu milhares de vezes, já nasceu milhares de vezes. No entanto, só há progresso efetivo quando o espírito se compromete consigo mesmo. Consigo mesmo. Por isso dirá Emmanuel: ninguém estrague o teu dom
de renovar a vida. Nós somos co-criadores. Nós estabelecemos formas, instrumentos, exercemos o nosso potencial divino e a nossa criatividade. Mas uma vez esgotadas as possibilidades de crescimento, nós adentramos em novas situações, novas circunstâncias, novas propostas, porque o espírito precisa co-criar, precisa crescer. Se nós retirarmos de uma criatura de Deus a possibilidade ou o horizonte do futuro, ela pode continuar encarnada, mas estará morta. O ser humano suporta as maiores adversidades: frio, calor, fome, sede, solidão, mas ele não tolera a ausência do futuro. Ele não suporta a falta de um horizonte. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para a missão dos espíritas e para o papel do Consolador prometido. Porque ao longo de 3 séculos, a humanidade foi envenenada com a falsa crença de que ela se resume à matéria. E os seres humanos passaram a se definir pelos seus corpos perecíveis. E hoje, meus amigos, hoje nós estamos assistindo, assustados, um aumento avassalador do suicídio. A depressão nunca foi tão grande. É difícil você não ter na família, no ambiente de trabalho, alguém que só dorme com o auxílio de um remédio. Síndrome do pânico, adoecimento emocional, psíquico. Por quê? Porque as criaturas foram educadas para eliminarem o horizonte da vida futura. E se você tira o futuro de um ser humano, você já o matou. Por isso, Kardec escreve: a vida futura. A vida futura. E dedica um conjunto extraordinário de questões, nas quais ele pergunta aos espíritos superiores sobre o futuro que nos aguarda, a vida futura. Você tem um futuro. Há um porto seguro te aguardando. Ou usando as palavras da palestra do Alberto Almeida da parte da manhã, nós não somos andarilhos, nós somos peregrinos. Porque nós sabemos o que nos aguarda. A fé no futuro. A fé inabalável no futuro
a perspectiva de um horizonte para depois da morte, para depois da doença terminal, para depois da perda de um ente querido, para depois de tudo que signifique perecimento da forma, a certeza de que há algo mais, a certeza de que nós somos algo que sobrevive, nós somos sobreviventes. É a única força capaz de nos tornar verdadeiramente humanos. Humanos no sentido mais pleno da expressão. Seres humanos completos, integrais. Seres humanos unificados, em paz. Em paz. Com as emoções, com os desejos, com os propósitos, com os valores. Não é pouco. Não é pouco. O mundo dos vivos estendeu as mãos ao mundo dos que vão morrer. O mundo dos vivos estendeu as mãos para o mundo dos que vão morrer, ensinando-nos que a morte é uma travessia. É só transpor a margem de um caudaloso rio. É só mudar o veículo de expressão da consciência, da alma. E isso possui um profundo impacto na nossa identidade. Porque você vive na exata medida de quem você pensa que é. A sua identidade define o tamanho e a qualidade da vida que você vive. Porque você só vai viver aquilo que você acredita que é. Você só vai permitir que entre na sua vida aquilo que está em sintonia com a identidade que você escolheu. Portanto, se você se identifica plenamente com um corpo perecível, você é um morto-vivo. A sua identidade é de um morto-vivo. E um morto-vivo vive uma vida que é meio morte, meio vida. Então surge o Consolador prometido, resgatando a essência do Evangelho do Cristo e nos diz: irmãos, nós somos imortais. Essa é a sua identidade. Você é imortal. Então, ame como um imortal. Ame, sabendo que aquele ente querido que morreu te aguarda. Então permaneça amando e aguarde pacientemente o reencontro. Se você está à véspera de morrer, se chegou sua hora, e acredite, vai chegar a hora de todo mundo. É a única notícia ruim que eu queria dar hoje. Até fizemos uma lista. Tem a lista aqui da ordem dos que vão desencarnar. Depois, se você quiser saber qual que é a sua colocação na lista, eu não aconselho. Mas se chegou sua hora, então morra como um imortal. Morra como um imortal.
Atravesse essa porta, sabendo que você mudará apenas o veículo de expressão. E assim, se a sua identidade é de um imortal, as suas escolhas serão de um imortal. Você dará significado às coisas como um imortal dá. Tudo assumirá um novo sentido e você terá cumprido o dever para consigo mesmo, porque você não merece nada menos do que a imortalidade. Nada menos do que a imortalidade. Ora, mas diria o sábio judeu: se eu não pensar em mim, se eu não for por mim, quem será? Se eu não for por mim, quem será? Se você não cumprir os deveres para consigo mesmo, quem irá cumprir? Se você não assumir um compromisso de perfeição moral, de aperfeiçoamento e de progresso espiritual, quem assumirá? Se eu não for por mim, quem será? Mas se eu for apenas por mim, o que serei eu? O que serei eu se eu viver uma vida só para mim? Então você poderá estabelecer a maior conexão com Deus, poderá cumprir todos os seus deveres para consigo mesmo. Você terá então cumprido 2/3 da jornada, e então você olhará em volta e verá que ao seu redor há o outro. Quando você enxergar o outro, e eu digo, a coisa mais difícil do mundo é enxergar o outro. É enxergar o outro. Certa vez eu fui assistir a uma psicóloga falando, e ela me levou a uma reflexão que me deixou muito impressionado. Quando você está reencarnando, você reduz seu perispírito e fica de um tamanho adequado, bastante adequado, e você é colocado numa banheira de hidromassagem. O útero materno. Uma água quentinha. Um cordão umbilical. O alimento vem, não precisa de aplicativo nem de telefone. Ele é entregue na dosagem certa. Você se alimenta, você cresce, você está confortável. E por um tempo, aproximadamente 9 meses, você tem certeza que a sua mãe é uma continuação de você. Você pensa que a mãe é uma extensão de você. Você mexe, ela se ajeita. Você começa a ter fome, vem a comidinha pelo cordão umbilical. Nascer, então, é um desafio. Porque quando o bebê é retirado do útero, ele terá que aprender agora uma lição desafiadora. E por algum tempo ele terá dificuldade em aprender essa lição. A lição de que a mãe é outra pessoa.
Então ele nasceu daquele frio. Vem essa turma na medicina, tira a gente, põe de cabeça para baixo, corta o cordão umbilical. E você fala, alguma coisa está errada. Então você chora. Você tem fome e chora. Só que a comida não vem mais instantânea. Porque você começa a aprender que a mãe é outra pessoa. Acontece que algumas pessoas estão hoje com 65 anos e elas acham que os outros é uma extensão delas mesmas. Elas ainda vivem num útero psicológico. Elas ainda creem que no mundo existem ela e a extensão delas. É o delírio do útero. Eu não enxergo o outro. O outro está a meu serviço. O outro existe para me atender. Então, a grande lição do amadurecimento psíquico é enxergar o outro autônomo, o outro que até pode te dizer, eu não te amo mais, fui. O outro que pode te dizer, não quero ir. Ah, mas tá tão bom, eu preparei o jantar. Não vou. O outro que é o outro. Nessa hora de amadurecimento, nós nos damos conta da terceira classe de deveres da consciência espiritual. Os deveres para com o outro. E temos aqui algumas leis. Lei de sociedade. Lei do progresso. Lei de igualdade. Lei de liberdade. Lei de justiça, amor e caridade. Vejam que todas são leis nos dizendo: o outro é o outro, não é você. O outro não é uma extensão de você. Então, lei de liberdade significa: o outro é livre, tanto quanto você. Lei de progresso significa: o outro também merece melhorar, prosperar, progredir. Lei de igualdade nos diz: nós nos diferenciamos pelo degrau de evolução, mas na essência somos iguais. Filhos de Deus, dotados dos mesmos potenciais divinos. Lei de sociedade a nos ensinar que ninguém constrói a longo prazo sem a lei de cooperação. Lei de sociedade significa, enquanto estamos aqui partilhando as luzes do Consolador prometido, pessoas nesse momento estão trabalhando na Companhia de Energia Elétrica de Roraima para que essa luz chegue aqui. Pessoas estão nesse momento trabalhando
para que, se Deus quiser, pouse em Boa Vista o avião que vai me levar de volta para casa. Lei de sociedade significa nós, na linda tarefa da permuta, da doação, da partilha, Nós partilhamos para multiplicar. E o coroamento das leis morais. Lei de justiça, amor e caridade. Justiça porque significa retidão moral, retidão do sentimento, retidão das intenções. Os Espíritos dizem assim: Deus julga as nossas intenções. É mais profundo do que você ser medido pelos atos. Porque eu posso te dar o pão com a intenção única e exclusiva de te humilhar. E Deus julga as intenções. Os profundos propósitos que moveram nossas almas. Então, justiça é retidão das intenções, retidão do propósito, retidão do desejo, retidão do sentimento, retidão que lembra a planta rompendo a semente, rompendo o solo e subindo em direção à luz. Mas só encontra combustível para ser moralmente reto quem está em conexão com Deus. Então, a suprema justiça implica suprema comunhão com Deus. E só pode ser reto moralmente quem cumpriu os deveres para consigo mesmo. Nessa hora, eu aplico a retidão, a igualdade, a fraternidade, a liberdade, o equilíbrio na vida em sociedade. Na vida em sociedade. Percebe? Nós caminhamos para um novo futuro. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, está incentivando uma corrente do direito agora que se chama o direito fraterno. Imagina isso. O direito fraterno. A fraternidade no exercício do direito. Isso significa trazer retidão para a justiça humana. E a partir da retidão de intenções, de propósitos, de sentimento e de pensamento, nós caminhamos para a suprema permuta, que é o amor. O amor. O amor é a força que equilibra o universo inteiro. A força que equilibra o universo inteiro. O amor é o alimento das almas. A alma que se permite viver à margem do amor
apresenta os sintomas da anemia espiritual. Anemia espiritual que pode se expressar, na depressão, na síndrome do pânico, no vazio existencial, na vontade de suicidar-se. Porque quando falta ao espírito os nutrientes do espírito, ele não tem forças para decidir, ele não tem forças para se mover. É preciso estar em dia com a dieta do amor. Nós fomos criados, estruturados, construídos para amar. Assim como o carro, o veículo, é feito para andar no chão e o avião é feito para voar no ar, o espírito é estruturado e criado para o amor. É por isso que nenhum psiquismo suporta odiar por muito tempo. Se você odeia por muito tempo, você adoece. Ninguém consegue manter a mágoa por muito tempo, porque ela acaba com o seu corpo físico e ela estiola o seu psiquismo. Nós não fomos feitos para odiar. Nós não fomos feitos para ter rancor. Nós fomos feitos para amar. E completando a tríade, caridade. Porque caridade é a todo momento pensar, poderia ser eu. Poderia ser eu. Poderia ser meu filho. Poderia ser minha filha. Poderia ser minha mãe. Poderia ser meu pai. Poderia ser alguém que eu amo. A compaixão. Compaixão. Compadecer-se. Sentir colocar-se no lugar. Nos move para a força que constrói, a força restaurativa da vida, que é a caridade. E é por essa força que eu encerro as reflexões da noite. Onde houver expiação, haverá caridade que nos ajudará a carregar a cruz. Onde houver um coração sofrendo porque violou a lei divina, haverá outro coração caridoso, amando e sustentando. É por isso que quando um espírito escolhe uma encarnação que vai depurar sua alma, uma encarnação recheada de expiação, ele sempre pede um coração de mãe que ame muito para sustentá-lo. E essa mãe verá o filho ou a filha sofrendo horrores, não porque deve, porque veio em nome da caridade. Um coração que encarnou para ajudar. Um coração que disse, como a mãe de André Luiz. Quando André Luiz, em lágrimas, disse, mãe, mas onde está papai? Meu filho, seu pai se demora. Olha que lindo, se demora. Ela não disse, seu pai está. Seu pai se demora.
nas regiões de sofrimento e sombra. Se demora. Atrasou-se. Ficou preso no trânsito. Junto a ele, as duas amantes, os dois corações femininos que ele envenenou. E então, na perplexidade, André Luiz, na perplexidade. E o que será? E a fala da caridade, que é sempre a fala da presteza. Enquanto a má vontade reclama e apresenta defeitos, a caridade encontra soluções. Ela diz, já está tudo solucionado, meu filho. Eu voltarei. O receberei novamente como marido e as duas amantes como filhas do meu coração. É a caridade, essa força misteriosa que Paulo irá definir como o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição. A caridade é uma ponte que nós construímos entre Deus e a dor humana. Deveres para com Deus, deveres para conosco, deveres para com os nossos semelhantes. Esse será o novo Homo sapiens, o novo habitante da Terra, o ser humano de bem, o ser humano moral, que coloca tudo, toda a sua inteligência, todo o seu talento e todos os seus recursos a serviço do bem comum. Do bem comum. Muito obrigado. Que Jesus inspire, guie e molde, modele os nossos propósitos. Muito obrigado.